Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. É uma honra, é um privilégio. Sou muito grata a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração fala a respeito de obediência. Quem se considera um filho obediente? Não precisa levantar a mão, não. Mas quem se considera um filho obediente? Você se considera uma pessoa obediente? Obediente a Deus, obediente a regras. E nessa noite o Senhor quer falar conosco acerca disso, sobre o ato de obedecer. E eu entendo que quando Deus ele traz uma mensagem ao seu povo, é porque existe a necessidade. Não estou falando que a igreja é desobediente, mas eu creio que nessa noite o Senhor quer nos conduzir a caminharmos pelo caminho da obediência, porque esse é o caminho que leva aos céus. A palavra do Senhor diz assim, que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Então, hoje, Deus ele vai tratar conosco acerca disso, sobre a obediência. Vamos ler lá em Gênesis 12. É uma mensagem bastante conhecida, mas eu creio que o Pai tem algo novo para falar conosco. Você crê? Amém, eu também creio. Eu também creio nisso. Diz assim, Gênesis 12, 1. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló, e era sua esposa e Ló. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, e toda a fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. Essa passagem, eu creio que ela é bastante conhecida para alguns e para outros não. E quando Deus trouxe ela ao meu coração, a primeira pergunta que a gente faz, Senhor, mas o que o Senhor quer falar sobre isso? Né? E hoje Ele quer nos chamar para obedecer à voz de Deus. Mas, para nós obedecermos à voz de Deus, é necessário que se faça ouvi-la. A gente não tem como obedecer algo que a gente não ouviu, concorda? A gente precisa ouvir um comando. E o Senhor, Ele é um Pai que Ele conhece as suas ovelhas, Ele conhece os seus filhos, Ele conhece a cada um de nós, Ele conhece cada um de vocês, muito mais do que vocês mesmos. Mas o que hoje Ele quer de nós, é que nós conheçamos a Ele. É que nós possamos conhecer a voz dEle, para que assim possamos reconhecer. Não tem como a gente ouvir uma voz e obedecê-la sem que a gente saiba de onde ela vem, sem que a gente saiba de quem que é essa voz. Você tem coragem de obedecer uma voz de quem você não sabe que é? Você está andando na rua, está lá caminhando para ir para o serviço, você ouve uma voz e fala, vira para o caminho contrário. Você não sabe quem foi, você não sabe quem é, você tem coragem de obedecer? Acho que não, né? Eu espero. Eu espero que não. E na nossa caminhada com Cristo é da mesma forma. O Senhor, Ele tem para nós caminho de bênção. O Senhor, Ele tem para nós, assim como Ele prometeu para Abraão, que abençoar-te-ei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O Senhor quer que nós sejamos uma bênção onde quer que a gente vai. O Senhor tem para nós caminhos de bênção. Mas nessa noite, Ele pergunta a nós, filho, ele fala a nós, filho, eu te conheço, eu sei quem você é, mas você me conhece? Você consegue reconhecer a minha voz? Você consegue identificar a minha voz? E se porventura a resposta seja não, ou talvez,
ou se você fica confuso quando é feita essa pergunta, hoje é noite de você fazer um concerto com o Pai e assim passar a conhecer e a reconhecer a voz dele. Porque a partir do momento que a gente conhece a voz do Pai, a gente não se confunde com nenhuma outra. A partir do momento que a gente conhece a voz do Pai, que a gente entende a voz do Pai, a gente não consegue nem ouvir outras, nem obedecer a outras. E o que o Senhor tem para nós nessa noite é exatamente isso, que nós possamos ter intimidade com Ele e fazer um concerto com Ele e fazer um pacto com Ele, de modo que nenhuma outra voz nos confunda, de modo que nenhuma outra voz embarace a nossa mente. Hoje a gente vive num mundo que a gente é bombardeado de informações e de conteúdos e sobre determinados assuntos existem diversas vertentes, e uns dizem que é isso, e outros dizem que é aquilo, e a gente tem antigamente a gente tinha falta de informação, hoje a gente tem excesso de informação, e existem situações na nossa vida, eu tenho certeza que não é só comigo, que a gente fica perdido. Sabe quando a gente chega, a gente está trilhando a caminhada da vida, você está aqui caminhando, daí você chega numa bifurcação. Eu aprendi o que era bifurcação quando eu tirei a CNH, mas para quem ainda não sabe, aquele trem que é um pouco para cá, tem uma para cá e tem uma para cá, tá? Aí tu chegou, aí tem para cá e tem para cá, e você faz o quê? E aí você não sabe se você vem para cá, se você vai para lá. Quem nunca passou por isso? Tenho certeza que não foi só eu. Tem situações na nossa vida que a gente está trilhando e está indo tudo bem, só que aí chega no momento da bifurcação. Chega naquele momento de que você tem que decidir se você vai cá e você vai lá. Aí se você for para cá, você tem uma consequência, se você vai para lá, você tem outra, daí o que eu faço? É nesse momento que a gente precisa ouvir a voz do Pai, mas que a gente precisa reconhecer a voz do Pai, porque muitas das vezes a gente vai estar no meio do barulho. A gente vai estar no meio da bagunça. A gente vai estar no meio do caos, da confusão. Só que para ouvir a voz do Pai, você precisa estar concentrado. Deus não fala na bagunça. Deus não age na bagunça. Deus não age na confusão. A voz dele é clara. A voz dele não deixa dúvida. O dia que você tiver o privilégio, o desejo do meu coração, e nessa noite eu creio que sairemos daqui com essa dádiva, é que todos tenham a oportunidade e a experiência de ouvir a voz de Deus. A voz dele é inconfundível. A voz dele é inigualável. Não tem nada melhor do que viver relacionando-se com Deus e tendo o privilégio de ouvir a voz dele. Nos momentos que você chegar lá na bifurcação, que você não soubesse se você vai para a direita, ou se você vai para a esquerda, ou se você continua parado ali, o Pai ele vai te dar a direção, ele vai te dizer o caminho pelo qual você deve seguir. Porque a voz dele não dá para se confundir. A voz dele é inconfundível. Que nessa noite nós possamos fazer aliança com o Pai. Porque se até o dia de hoje você não ouviu a voz dele, ou se talvez você ouve, daí você não sabe se é ele, se é coisa do mal, se é coisa do bem, se é de lá, se é de cá, que a partir de hoje você tenha o privilégio de conhecer esse Deus e prosseguir em conhecer esse Deus, de modo que você venha ouvir a voz dele e nunca mais você queira deixar de ouvi-la. Tem uma canção que fala assim, que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. A partir do momento que você escuta a voz do Senhor, você não consegue mais viver, você não consegue dar mais nenhum passo adiante sem ouvi-la. E eu tenho certeza que é isso que o Senhor tem para nós. Ele tem para nós bênção. Ele quer para nós que sejamos abençoados aonde quer que a gente vá. Ele quer que nós sejamos uma bênção, que a gente tenha a bênção dele sobre nossas vidas. Mas isso é pelo caminho da obediência. A gente consegue isso trilhando o caminho da obediência. E Abraão, ele recebeu essa direção de Deus. E concorda que não é uma decisão fácil, porque Deus fala assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, um negócio aqui, gente. Tem outra aqui? Som, foi. E
aí Deus não falou assim, ó, Abraão, você vai para Canaã, ou você vai... Ele não falou, ele só falou, filho, sai. E aí que entra o X da questão. Né? Primeiro a gente falou aqui acerca da situação de que eu ainda não ouço a voz de Deus. Eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui ouvindo a voz de Deus. Eu tenho certeza. Porque o Senhor, Ele nos deu autoridade pela palavra. E hoje eu profetizo que se você nunca ouviu a voz de Deus, você vai ouvir. Eu creio que eu ouvirei testemunhos. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor fará um encontro contigo. Ele marcou um encontro com você. E você veio para esse encontro. Então, aqui o Senhor está falando sobre a gente ouvir. Então, a partir do momento que você ouvir a voz de Deus, Ele vai te direcionar. Mas eu já quero te falar sobre uma outra coisa. E quando a voz de Deus nos dá uma direção contrária daquela que a gente quer ir? Daí eu estou aqui na bifurcação. Aí eu tenho cá e eu tenho lá. Mas meu coração está bem querendo ir para cá. Mas aí Deus mandou ir para lá. A maioria das vezes é assim, viu? A maioria das vezes é assim. Nem sempre os nossos anseios, os nossos desejos, a gente até estudou isso no último GC. Nem sempre as nossas vontades, elas coincidem com a de Deus. Eu não sei se era o desejo de Abraão sair da terra dele, da parentela dele. Eu não sei se era isso que ele estava bem querendo para a vida dele. Talvez sim, talvez não. Mas o que interessa é que ele foi. E na nossa vida, a partir do momento que a gente tem essa experiência de escutar a voz do Senhor, de entender que é ela, que aquela voz é meu Deus que está falando comigo, mas não é o que eu quero. Mas aí você vai. Mas aí você vai. Porque ainda que não seja aquilo que a gente quer, ainda que não seja aquilo que a gente sonhou, que a gente esperou, que a gente pediu, você pode ir em paz. Você pode ir certo que você está trilhando o caminho da obediência. E quando a gente está trilhando o caminho da obediência, a gente está trilhando o caminho de bênção. A gente está trilhando aquilo que o Senhor reservou para nós. E não tem nada melhor nessa vida, nesse mundo, do que viver sob os cuidados de Deus e viver aquilo que o Senhor preparou para nós. Então, eu creio que hoje você vai sair daqui ouvindo a voz do Senhor. E se por acaso, diferente daquilo que você está esperando ouvir, diferente daquilo que você queria ouvir, ou diferente daquilo que você estava planejando fazer, não tem medo não. Não fica com medo não. Vai com medo mesmo, mas vai. Faz com medo mesmo, mas faz o que Ele te mandou. Porque o Deus que Ele ordenou, Ele garante. Se Ele te deu uma direção, e você tem certeza que é a voz dEle, o Deus que deu a direção, Ele garante. E Ele vai com você até o final. Assim como Ele foi com Abraão. Aqui fala assim, sai da tua terra. Eu entendo que não deva ter sido fácil para ele, porque ele estava tendo que deixar as origens dele. Ele estava deixando a nação dele, ele estava deixando o povo dele. Ele estava abandonando algo que para ele custava. Deus não pediu para ele deixar qualquer coisa. Pediu para ele sair da terra dele. E aqui também fala sobre a parentela. É meu povo. É o lugar que eu gosto de estar. Quem gosta de estar no meio das parentadas? Eu gosto. É lugar de alegria, é risada, aí briga e depois fica de bem, mas todo mundo gosta de parente. Só que aí Deus pediu para ele sair da casa dos teus pais. Tem coisa boa. Eu posso falar isso com propriedade. Eu sou vizinha dos meus pais. Tem lá e tem cá. Tem coisa melhor do que casa de pai? É coisa boa. Você faz o que você quer. Você tem liberdade, você tem carinho, você tem afago, você tem aconchego. Mas Deus mandou ele sair. Então Deus não mandou ele deixar coisas fáceis de se deixar. Mas ele pediu e Abraão obedeceu. Então, muitas das vezes, o Senhor ele vai pedir a nós coisas que nos custem. Mas não tem nada que seja mais valioso e mais precioso do que ter a convicção de que você está sendo direcionado por Deus. Não tem nada mais precioso, não tem nada que te traga mais paz de entender que você está na direção de Deus. E eu aprendi que a gente tem que falar a verdade. Quando você decide ouvir a voz de Deus, quando você escolhe, porque a vida da gente ela é feita de escolhas. O Senhor, ele nos dá a opção de escolha, Ele nunca nos obrigou a ouvir a voz dEle, nem a fazer o que Ele manda. Ele nunca nos obrigou. É nos dado a opção de escolha. Só que a partir do momento, sim, que a gente escolhe ouvir a voz de Deus,
e obedecer à voz de Deus, nós seremos abençoados, mas isso não significa que viveremos uma vida com ausência de dificuldade, com ausência de luta. Isso não significa que você vai viver mar de rosas e que você vai viver para todo sempre, amém, sem luta, sem prova, sem peleja, até porque, se isso vier a acontecer, estranha. Tem alguma coisa de errado. O Senhor, Ele falou, no mundo tereis aflições. Mas a diferença de quem vive uma tribulação, de quem vive uma dificuldade, é que quando a gente vive uma tribulação, uma dificuldade, uma luta, uma prova, e a gente entende que a gente está no caminho da obediência, a gente tem a certeza de que o Pai está lá. E que a gente pode passar o que for, mas quando a gente está sob os cuidados de Deus, a gente está ali trilhando o caminho da obediência, Ele nos dá o sustento, Ele nos dá o conforto, Ele nos dá o consolo, Ele nos dá o amparo. Então é diferente. Não tenha medo quando ardentes provas vierem sobre ti, porque o Pai, Ele te sustenta. O Pai, Ele te cuida. Ele não prometeu pra gente que Ele vai dar um caminho de plenitude, de facilidade, só flor, só beleza, só alegria, só festa. Não, não. Não vou te iludir. Não posso mentir. A caminhada com Cristo, a palavra do Senhor diz assim, ó: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então a gente tem que negar as nossas vontades, a gente tem que negar os nossos anseios, a gente tem que negar os nossos sonhos, a gente tem que negar talvez os nossos projetos, porque a partir do momento que você fala, Senhor, eu quero viver a sua vontade, confia. Não tem coisa melhor do que você viver a vontade do Pai. Não tenha dúvida, a partir do momento que você fala, Senhor, eu escolho o Senhor, eu escolho te seguir. Ele vai te dar condição de renunciar à sua vontade. Ele vai te fortalecer para que você consiga renunciar à sua carne. Ele vai te fortalecer para que você consiga renunciar àquilo que você tanto quer, mas que você sabe que não é o que Ele quer. Ele é poderoso para isso. Então, que nós possamos, assim como Abraão, ele sabia que ele estava indo para um lugar, ele não sabia para onde era, mas ele sabia que ele estava indo debaixo da direção de Deus. E ele obedeceu, e ele saiu, e ele foi. E Abraão foi abençoado. Se você ler mais adiante, ele enfrentou problemas, ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou desafios, assim como todos nós. Enfrentamos e vamos enfrentar. Mas em todo tempo a mão do Senhor esteve sobre ele. E o que eu quero te dizer nessa noite é que a partir de hoje, se você não ouvir a voz do Senhor, você vai começar a ouvir. A partir de hoje, se você não tinha experiência de saber o que é viver, direcionado pelo Senhor, a partir do momento que você fizer a sua escolha, que você, quando estiver no meio da sua bifurcação, você fala, Senhor, eu não quero dar nenhum passo que não seja direcionado por Ti. A partir desse momento, eu posso te garantir, eu posso te dar certeza de que a partir do momento que você escolher ouvir a voz do Senhor, Ele vai te sustentar. Ele vai te fortalecer, Ele vai te encorajar. E naquele momento que você achar que você está mais fraco, que você está mais debilitado, aí é onde Ele vai te fazer forte. Porque ouvir a voz do Senhor e seguir a ela é isso. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu penso que eu sou fraco, eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que nós possamos entender que não é sobre nós, é sobre Ele. A única coisa que Ele quer de nós é que a gente venha escolher, conhecer, para que depois a gente venha reconhecer, ouvir e obedecer a voz dEle. Aí eu te dou certeza que a sua vida vai trilhar outro rumo. Aí sua vida vai trilhar outro rumo. Ah, é só mar de flor? Não, não vai ser só mar de flor. Mas a sua vida vai trilhar outro rumo. Porque quando a gente escolhe viver com o Senhor e para o Senhor, não tem como dar errado. Eu falo que a caminhada com Cristo ela é uma coisa bem interessante. Você está vivendo a história, mas a gente já sabe o final dela. É que a gente vai vencer. Porque com Cristo não tem outra opção, é vencer ou é vencer. Ele já nos garantiu, mas o que às vezes nos distancia da vitória? São as nossas escolhas. Às vezes está bem pertinho ali, está bem aqui assim, está bem aqui na sua frente.
Mas aí você está aqui, aí Deus fala para você ir para cá, e você vai para outro canto, e você vai se distanciando daquilo que o Senhor tem para ti. Não tem o mais interessado em nos abençoar é o Senhor. O que Ele mais quer é te ver abençoado. O que Ele mais quer é te ver prosperar. O que Ele mais quer é te ver experimentando a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mas às vezes nós mesmos, as nossas próprias escolhas, as nossas próprias atitudes nos distanciam disso. Mas o que eu quero te dizer essa noite, se até o dia de hoje você tem feito escolhas ruins, se até hoje, se até essa noite, você sabe, você reconhece que as suas escolhas não foram boas, o caminho que você tem trilhado não é aquele que o Senhor queria que você seguisse, hoje à noite. Foi para isso que Deus te trouxe aqui. Foi para isso que Ele te trouxe aqui. É nesse propósito que Ele te trouxe aqui. O Senhor tem para nós novidade de vida. O Senhor, Ele quer reescrever histórias aqui essa noite. O Senhor quer mudar rumos aqui essa noite. O Senhor quer mudar diagnósticos aqui essa noite. O Senhor, Ele quer mudar a sua vida. Ele está disposto a te abençoar e Ele quer te abençoar. É só uma escolha. Basta só uma decisão. Se até o dia de hoje você veio andando confuso, sem saber o que é fazer, sem saber a direção que é tomar, o Senhor, Ele me trouxe aqui nessa noite para falar: filho, eu já te conheço. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te escolhi. Antes que você fosse formado, eu já sabia o seu nome. Ô filho, eu te escolhi, eu te selecionei. Eu quero que você me conheça. Eu já te conheço, filho. Mas eu quero que você me conheça, para que você possa ouvir a minha voz e viver aquilo que eu reservei para ti. Eu tenho caminhos de paz e não de guerra. Eu tenho caminho de vida e não de morte. Basta você escolher, filho. É noite de concerto. Se você já tem andado no caminho da obediência, que alguma área que talvez não esteja alinhado, é noite de concerto. É noite de se alinhar com Cristo. É noite de escolher ouvir a voz dEle. É noite de parar de ouvir ruído. É noite de parar de ouvir qualquer coisa. É noite de parar de ouvir voz confusa. O Senhor quer te trazer para perto. O Senhor está te chamando para perto. Eu quero te convidar a se colocar de pé e a falar com o Senhor. Se tem alguém que ainda não conhece a voz do Pai, que ainda não deu essa oportunidade ao Senhor de escolher a Ele. Se tiver alguém que ainda não tenha feito esse concerto com Ele, que ainda não tenha aceitado Jesus, hoje é noite. Hoje é noite. Hoje é noite de ouvir a voz do Pai, hoje é noite de fazer um concerto com Ele. Se por acaso você ainda não tem essa relação com Deus, se por acaso você ainda não tem essa intimidade, hoje é noite. Se alguém quiser aceitar Jesus, levante a mão. Se não, eu quero te convidar para falar com o Senhor. Se até o dia de hoje você não tem ouvido a voz do Senhor, ou às vezes você fica confuso, ou às vezes você não sabe o caminho que deve trilhar, eu quero te convidar a fazer uma aliança com Ele. Pai, eu quero te conhecer, eu quero prosseguir em te conhecer, eu quero te seguir, eu quero negar a mim mesmo, eu quero tomar minha cruz, eu quero te seguir. Quero te convidar para fazer essa aliança com Cristo. Ainda que você já conheça Jesus, que você possa
fazer essa aliança com Ele. Desde até agora há pouco, você não escutava a voz, ou às vezes você até ouvia, mas não queria obedecer. Que nós possamos fazer um concerto com Ele. Eu quero te convidar para fazer uma aliança com Cristo. Ah, irmã, não, mas eu conheço, eu ouço, mas eu tenho certeza que o Senhor te trouxe até aqui. Existe alguma área da sua vida na qual precisa ser alinhada. Quero te fazer esse convite. A pastora Delma vai orar pelas nossas irmãs. Faça a sua oração. Conversa com o Pai. Coloca tudo diante dEle. Agora é você e Ele. Agora é o seu momento com Ele. Expõe para Ele: Pai, até o dia de hoje eu não te ouvi. Até o dia de hoje eu não sabia o que o Senhor tinha para mim. Até o dia de hoje eu andei confuso, eu andei perdido. Eu andei te desobedecendo. Até o dia de hoje eu até sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não fazia. Fala com Ele. Expõe para Ele. Ele te trouxe aqui para isso. Ele marcou esse encontro essa noite com você para isso. Ele quer te levar para caminhos mais altos. Ele quer te levar para lugares altos. Ele quer te fazer acessar coisas que você nunca acessou. Ele quer te fazer viver coisas que você nunca viveu. Basta só uma escolha. Basta só um passo. Dê esse passo hoje. Se alinha com Cristo. E a partir de hoje você nunca mais vai se confundir com nenhuma outra voz. A partir de hoje você nunca mais vai se atrapalhar com nenhuma outra voz, porque a voz do Pai é inconfundível. Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite, nós estamos aqui, Pai, nós somos direcionados por Ti. Senhor, nós obedecemos a Sua voz e a Sua vontade, talvez nem intencionalmente, mas os Seus planos, eles não falham. Pai, aqui está a Sua igreja, aqui estamos nós, aqui estou eu. Senhor, que nessa noite nós possamos nos aliançar contigo, para viver o sobrenatural. O Senhor tem coisas novas para nós. O Senhor tem coisas novas, o Senhor tem novidade de vida, o Senhor tem vida de bênção. O Senhor nos selecionou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor está disposto a curar. O Senhor está disposto a salvar. O Senhor está disposto a libertar. E hoje nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos trilhar o caminho da obediência. Nós escolhemos trilhar, Senhor, o caminho de quem ouve a Sua voz. Pai, muda a história. Pai, muda destino. Senhor, eu profetizo que hoje histórias sairão daqui mudadas. Sentença de morte são aniquiladas, porque o Senhor está trazendo vida. O Senhor está trazendo restauração e libertação. Ah, Deus, Teu Filho está aqui. Ele está se derramando diante da Tua presença. Ele reconhece que ele não tem trilhado o caminho que o Senhor seguiu para ele. Ele não tem trilhado o caminho que o Senhor preparou para ele. Mas o Seu Filho escolheu ouvir a Sua voz. Hoje o Seu Filho escolheu fazer diferente, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor possa direcioná-los. Que eles possam ter a experiência de ouvir a Sua voz. Que eles possam ter a experiência, Senhor, de tomar decisões pautadas na Sua voz. Que eles não mais venham andar confusos nem perdidos, porque nós Te encontramos. Ah, Senhor, nós somos achados por Ti. Senhor, que nessa noite, Pai, o Seu filho, Sua filha possa sair daqui, Pai, determinado a trilhar o caminho da vida. Ah, Senhor, nós vamos voltar para as nossas casas e a gente vai retornar à nossa rotina. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje vai ser diferente, porque o Teu Filho está aí escolhendo nessa noite fazer diferente. Pai, segura na mão dos meus irmãos, segura na nossa mão, para que nós possamos, meu Deus, seguir na decisão de Te ouvir, de Te obedecer. Senhor, quando a gente se deparar com os desafios, com a luta, com o desânimo, com a fraqueza, com a tentação, com o pecado, que nós possamos escolher Te ouvir. Ah, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem coisas novas. Que a partir de hoje, Pai, quando nós voltarmos para as nossas casas, quando nós voltarmos, Senhor, para as nossas responsabilidades, quando nos depararmos com o dia mau,
que nós possamos experimentar o que é viver sob os seus cuidados. Deus, eu já quero te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo aqui essa noite. Eu quero te agradecer por cada um dos meus irmãos que decidiram ouvir a sua voz. Eu já quero te agradecer por essas histórias que estão sendo mudadas. Eu já quero te agradecer, Senhor, por essa mudança de destino que está sendo feita aqui essa noite, meu Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor está nos resgatando. O Senhor está nos trazendo para perto, Senhor. Eu te louvo. Eu te agradeço pelo que o Senhor está fazendo aqui essa noite. Eu te engrandeço porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, pelas vidas que estão sendo resgatadas, por vidas que estão sendo tiradas da mão de Satanás. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Muito obrigada pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Aleluia. Mas peço que
sei quanto a você, mas eu continuaria aqui. Eu faria uma vigília hoje, aleluia! Eu não sei você, mas eu continuaria aqui. E se você que sentiu também o toque do Senhor, mas não teve coragem de sair do seu lugar para se colocar na presença do Senhor, para entregar no altar do Senhor aquilo que tem impedido de você ouvir a voz dele, aquilo que tem te impedido de andar nos caminhos dele com integridade. Não deixe para depois, não perca a oportunidade, porque oportunidades passam. Oportunidades passam. Nós temos somente o dia de hoje para nos arrependermos diante do Senhor. Se você ainda quer se arrepender, ainda há tempo. Se você ainda tem algo para entregar, ainda há tempo. Se você quer colocar diante do Senhor, ainda há tempo. Que a nossa vida seja totalmente entregue no altar do Senhor. Não deixa passar a noite, querido. Não deixa passar o tempo. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, não anda em qualquer lugar, não. Não anda em qualquer lugar. E se você tem andado fora, se você tem desobedecido ao Senhor, volta. Volta, porque esse é o tempo. E eu creio que hoje nesse lugar não houve só conserto, não houve só entrega, mas nesse lugar hoje houve cura. Nesse lugar houve cura. Porque quando nós nos arrependemos, quando nós nos humilhamos, quando nós buscamos ao Senhor, Ele diz que Ele ouve as nossas orações, Ele atende o nosso pedido e Ele sara a nossa terra. E Ele está sarando a nossa terra hoje nesse lugar. Que você saia desse lugar com a tua cura, com a bênção que você veio buscar, com aquilo que você pediu ao Senhor. Que você saia daqui hoje com ela nas mãos. E não deixe de ouvir a voz do Senhor. Amém? Senhor, nós queremos nos despedir desse lugar, mas nós não queremos sair da tua presença, Pai. Nós queremos em todo o tempo ouvir a tua voz, onde quer que nós andarmos, para tomarmos as decisões corretas segundo aquilo que tu tens para nós. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado porque eu sei que neste lugar, eu creio pelos olhos da fé, eu não preciso ver. Eu creio pelos olhos da fé que o Senhor fez novidades, coisas novas neste lugar, no nosso coração, Pai. E que o grande amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e o conforto, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. E todos digam...